Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma bênção ter a Palavra de Deus como nossa companhia a cada dia. Ela que nos instrui, nos forma, nos orienta, nos direciona na vivência do amor de Deus. Por isso, permitamos ser formados pela Palavra do Senhor. Vamos juntos meditar, crescer no estudo da Palavra? Nos coloquemos na presença do Senhor, nosso Deus, invocando o seu nome santo, poderoso sobre nós, pedindo que o Senhor nos dê sua graça, sua bênção e sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, qual é a direção? Senhor, por onde nós devemos andar, por onde nós devemos caminhar? Estou aqui, meu coração sedento, desejoso de conhecer a Tua Palavra. Por isso, fala a mim, Senhor. Orienta-me, Senhor. Ilumina-me pela força da Tua Palavra. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus, vinde meu auxílio, Senhor. Vinde caminhar comigo a cada dia da minha vida. Porque Tu és o nosso Deus, digno de todo louvor, toda honra e toda glória para sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos deixar que a nossa vida agora caminhe em Deus, para Deus e com Deus, a cada dia da nossa existência, para que tenhamos a sabedoria de bem saber viver. Veja, a gente, cada vez que se aproxima da palavra de Deus, nós nos aproximamos de Jesus, palavra viva, Jesus, palavra eterna, mas Jesus, palavra encarnada no meio de nós. Nós queremos que aquilo que Jesus fez, viveu e ensinou esteja em nós. Por isso, se queremos conhecer Jesus, precisamos conhecer a sua palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus. Que beleza é a palavra de Deus em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 13. Mateus 8, de 1 a 13, coloque a data de hoje e vamos deixar-nos ser conduzidos pela palavra do Senhor. E quando Jesus desceu da montanha, seguiram-no grandes multidões. Aproximou-se um leproso que se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero. Fica purificado. E imediatamente ficou purificado da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não fales nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés para que lhe sirva de testemunho. Terminou o sermão da montanha. Jesus desceu da montanha onde estava com seus discípulos e as multidões o procuravam. E aqui nós fazemos parte, muitas vezes, dessa multidão. Quem dera que deixássemos sempre crescer em nós a força do discipulado, do seguimento de Jesus. Mas às vezes a gente fica perdido no meio da multidão e é preciso encontrar Jesus para que Ele esteja aqui no nosso coração. Eu vejo uma graça esse leproso se aproximar diante dele para suplicar: Senhor, se queres, pode purificar-me. Primeiro, porque um leproso não podia se aproximar, ele tinha que estar afastado. O leproso era marginalizado, ele vivia de fato destacado dos outros por causa do risco do contágio, da contaminação que aquele leproso exercia. Então ele de fato vivia à margem, mas ele não quis saber. Ele rompeu com a marginalização que lhe impuseram, porque ele queria ir ao encontro de Jesus, porque ele sabia que só Jesus podia purificá-lo, podia curá-lo. E é por isso que a súplica dele: Senhor, se queres, podes purificar-me. Ele não perguntou se o Senhor poderia. Ele, na verdade, afirmou. Na verdade, ele fez sua profissão de fé.
Na verdade, ele acreditou que o Senhor poderia purificá-lo. Ele tinha certeza, ele tinha convicção. E nós precisamos fazer do grito desse leproso, e eu peço que você, inclusive, coloque como mensagem para a sua vida, o seu coração, para nós, esse versículo de número 2, justamente essa afirmação, que, na verdade, é um princípio também de vida, né? Que princípio é esse? Senhor, se queres, podes purificar. Porque se o Senhor quiser, Ele pode nos purificar. Porque Ele tem o poder para purificar, para lavar, para renovar, para restaurar, para fazer a graça de Deus acontecer em nós. Por isso que o grito desse leproso seja o nosso grito. Que nós, perdidos no meio que estamos, da multidão, das situações todas da vida, como precisamos da purificação, como precisamos ser lavados, restaurados, tem que começar até da nossa cabeça, quantos pensamentos, quantos sentimentos carregamos em nós, que precisa da graça da purificação. E a resposta de Jesus é: eu quero, fica purificado. Claro, Jesus estendeu a mão, sem nenhum medo, tocou nele, e a sua palavra poderosa disse: eu quero, fica purificado. Então, deixe que essa palavra, que é um princípio eterno do versículo número 3, eu quero, fica purificado, a palavra de ordem de Jesus, ela aconteça em nós. Porque o Senhor quer que eu seja purificado. O Senhor quer que você seja purificado, mas você precisa querer ser purificado e você precisa acreditar no poder purificador, renovador, santificador que o Senhor tem. Foi mediante a fé desse leproso que a graça foi alcançada. É mediante a proclamação da nossa fé, é mediante a manifestação da nossa fé que nós alcançamos a graça. E a graça que ele queria era ser purificado. E imediatamente ele ficou purificado de sua lepra. Não sei qual é a minha lepra, a sua lepra, mas precisamos conhecer o que é que nos mantém sujos, impuros. O que é que nos mantém distante da graça de Deus? Tira, Senhor, retira. E a ordem de Jesus é: olha, não fales nada a ninguém. Mas primeiro cumprir o preceito, para que você, fazendo aquilo que Moisés prescreveu na lei, isso te sirva de testemunho. Porque não é questão de falar, agora eu estou livre, é questão de testemunhar. E só pode testemunhar aquele que de fato deixou acontecer nele aquilo que a fé tanto ansiou. Ele ansiou ser curado, ele vai agora cumprir o preceito e depois ele vai testemunhar aquilo que a palavra de Deus realizou na vida dele. A segunda narrativa do nosso estudo de hoje é a partir do versículo 5, quando Jesus entrou em Cafarnaum, e quando estava entrando nessa cidade, que era a sua cidade, Cafarnaum, dele se aproximou um centurião. O centurião era um oficial do Império Romano. E o centurião se aproximou implorando: Senhor, o meu criado, o meu empregado está de cama lá em casa, paralisado e sofre demais. E Jesus respondeu: vou curá-lo. Ora, o centurião procurou Jesus porque ele acreditava no seu coração que só quem poderia fazer alguma coisa pelo seu servo, pelo seu empregado, era Jesus. Ele, com todo o poder que tinha, com todo o dinheiro que tinha, não podia fazer pelo seu empregado. Que beleza que ele vai buscar em Jesus. Senhor, meu criado está lá em casa, em cama, paralisado, ele sofre demais. Jesus diz: eu vou curá-lo. A resposta humilde do coração do centurião: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas basta uma palavra tua e meu empregado será curado e meu empregado ficará curado. Eu gosto demais dessa profissão de fé do centurião. Aqui está o grande princípio que nos liga com a palavra de Deus. É este versículo 8. Basta uma palavra tua. Basta uma palavra de Jesus.
Basta uma palavra que saia da boca dele para o empregado ficar curado, para o meu coração ser curado, para a minha vida assumir uma nova dimensão. Basta uma palavra. Mas é preciso ter fé na palavra dele, porque o centurião sabia que a sua palavra de centurião não faria nada por aquele seu servo. Então ele não foi buscar a autoridade da sua palavra. Ele até rebaixou-se, porque sabe que a única palavra que tem poder é a palavra de Jesus, porque ele é a palavra que no princípio tudo criou, agora é a palavra que tudo cria, que tudo salva, que tudo transforma. E essa é a sua profissão de fé, e esta precisa ser a nossa profissão de fé, dizer no nosso coração, basta uma palavra da tua boca, Senhor. Basta uma palavra tua, Senhor. E meu servo será salvo, será curado, será restaurado, será libertado. Jesus ficou admirado com a profissão de fé deste homem, porque ele sabia que ele tinha autoridade sobre os seus soldados, que obedeciam às suas ordens. Ele dizia um vai e o outro ia, vem e o outro vinha. Dizia ao servo fazer isso e o servo fazia, mas agora ele não pode fazer nada. E ele agora se rende, se abaixa diante do poder e da autoridade de Jesus. Que possamos atingir tamanha graça, tamanha humildade e ter a certeza e a convicção de que basta a palavra de Deus, basta uma palavra dele para sermos curados. É por isso que todos os dias, quando eu venho fazer o meu estudo, eu procuro uma palavra de Jesus. E hoje eu fico com esta palavra aqui. Eu quero, aliás, vou curá-lo. Que aliás é uma promessa que essa que ficou para nós lá no versículo 7, vou curá-lo. E basta uma palavra dele para eu ser curado, basta uma palavra dele para eu ser salvo, basta uma palavra dele para eu ser liberto. E é nessa palavra que eu creio, nessa palavra que eu quero depositar e colocar o meu coração. Vamos chamar aqui conosco o nosso querido Padre Antônio Xavier. Este capítulo que hoje estamos estudando contém uma informação muito interessante do Antigo Testamento, que Jesus, depois de curar aquele leproso, manda que ele vá se apresentar ao sacerdote e ali, então, o sacerdote deve declará-lo como sendo limpo, ou seja, curado, ou então ainda impuro, ou seja, ainda doente. Lembrando que lepra, lá naquele tempo, significava qualquer doença de pele. É interessante nos posicionarmos sobre isso quando estudamos o livro do Levítico e já tocamos nesse assunto, que ali o sacerdote possuía uma função bem específica no Antigo Testamento em relação às pessoas. Ele não era como nós temos no meio dos índios, no meio de algumas religiões, aqueles que são curandeiros. Não, a função do sacerdote não era curar ninguém, mas ele era o responsável por verificar e dar um veredito, Ele fazia então a inspeção ali, para dar um veredito se a pessoa estava ou não acometida de lepra. E a lepra não pegava só as pessoas, Podia pegar as pessoas, podia pegar as roupas, podia pegar as casas, para ver que qualquer tipo de mancha podia ser entendido como lepra e não simplesmente a hanseníase, como hoje nós chamamos. E esse era o grande problema que existia naquele tempo. Quando o sacerdote declarava que alguém estava impuro, que estava com lepra, a pessoa precisava se retirar do meio de todo mundo para não vir a contaminar os outros. E, ao mesmo tempo, só depois que ela estivesse bem, ela precisaria voltar ao sacerdote para que ele pudesse declará-la pura e ela pudesse voltar ao convívio dos outros. É muito interessante essa função que os sacerdotes tinham também. Claro que o que está em jogo não é excluir ou incluir alguém. O que está em jogo é uma outra coisa. O que está em jogo é que, entendendo que a lepra é uma doença espiritual, era necessário que fosse o sacerdote aquele que vai verificar. E aí é o grande problema que nós vemos inclusive no livro de Jó. Como não era exatamente uma doença espiritual, às vezes uma pessoa acometida de lepra virava também alvo de discriminação, alvo de tantas coisas. E isso nós não podemos aceitar nem no nosso tempo. Às vezes alguém que está sofrendo, passou por alguma coisa, passou por um acidente, teve qualquer coisa, perdeu o emprego e algumas pessoas acendem olhando para ela, falando, está vendo só? Castigo de Deus. Vai com calma.
Nós aqui estamos fadados a muitas situações meio que aleatórias, né? E todos nós podemos passar por elas, porque se o sofrimento fosse sinal de castigo e de ausência de Deus, Jesus não teria morrido crucificado numa cruz. Então é importante colocar isso diante dos nossos olhos, né? Para que a gente não venha cometer nenhum tipo de juízo, mas entender que aquele que sofre, da parte de Deus, o que nos pede é que consolemos. O consolo da presença, o consolo do auxílio, o consolo da oração, seja lá como for. Era esse o papel do sacerdote no Antigo Testamento. Basta uma palavra tua, Senhor, e eu serei salvo. Basta uma palavra tua, Senhor, e eu serei curado. Basta uma palavra tua, Senhor, e eu serei restaurado. E é por isso que eu me coloco sob a autoridade da tua palavra, porque eu creio, Senhor, que tu tens palavras de vida eterna, tu tens palavras de salvação, de restauração, tu tens palavras, Senhor, para mudar minha vida, porque a tua palavra poderosa me criou, a tua palavra poderosa criou todas as coisas, e é a tua palavra que restaura e faz nova todas as coisas. Eu creio, Senhor, dá-me a graça de viver sob a autoridade da Tua Palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você. E eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.